Hoje a gente vai falar um pouco sobre o gráfico de uma função do primeiro grau. Bom, a gente já viu em vídeos anteriores que uma função do primeiro grau tem esse formato. É uma função de reais para reais, em que f de x é igual a um valor vezes x, a x mais b. A gente também viu que esse a se chama coeficiente angular, ou taxa de variação, né? E que esse b se chama coeficiente linear, certo? Bom, quando a gente estudou a função do primeiro grau, a gente viu que o a não pode ser zero. Então, uma função do primeiro grau tem a diferente de zero. O b pode ser zero, não há problema algum. A e b são números reais, certo? Mas e se a for igual a zero? O que acontece? Então, se tivermos num caso como esse, se a é igual a zero, então você vai ter f de r em r, ou seja, você vai manter essa ideia, mas você vai ter f de x igual a b, porque o a é igual a zero, então você vai ter f de x igual a b. E b é um valor constante, certo? Por conta disso, uma função desse tipo é chamada justamente de função constante. Então, a função em que o a é zero é chamada de função constante. Lembrando, não é do primeiro grau, é função constante, certo? Não é uma função do primeiro grau. Vamos a alguns exemplos aqui. Por ser uma função constante, o valor de y é fixo. Então, se eu tenho, por exemplo, f de r em r com f de x igual a 5, esse valor é constante igual a 5. Então, o gráfico deve ser algo assim, horizontal, não parece muito no meu desenho, mas horizontal, e esse ponto aqui tem que ser 5, porque lembre-se, isso aqui, né, à esquerda, é o valor de y, isso é o mesmo que escrever y igual a 5. Ou seja, como na vertical a gente mede o y, esse ponto aqui deve ser 5. Aliás, esse ponto deve ser 0, 5. Né? Esse ponto aqui. Por quê? Porque o y tem que ser 5 para qualquer valor de x nessa função, certo? Então, uma função constante ela tem um gráfico que é paralelo ao eixo horizontal, certo? Então, essas duas são paralelas. Vamos a outro exemplo, né? Digamos que g de r em r é igual a g de x igual a menos 4. Isso é uma função constante também, só que agora ela é uma função que tem um valor negativo, então ela tem que ser paralela ao eixo x, porém abaixo dele. O y tem que ser negativo, e o lugar onde o y é negativo é abaixo do eixo x. De novo, né? Essa é uma função cujo gráfico é uma reta paralela ao eixo horizontal. Então, toda função constante tem gráficos como retas paralelas a OX, certo? Então, o gráfico de funções constantes, funções do tipo f de r em r com f de x igual a uma constante b ou c, são retas paralelas ao eixo OX. Tudo bem? Bom, vamos ao segundo caso agora. Se o a é diferente de zero, então temos uma função do primeiro grau. Então, se o a é diferente de zero, se a é diferente de zero, então a gente tem uma função do primeiro grau completa. Vamos fazer o seguinte, então. Se f de x igual a x mais b, vamos calcular f de a1. F de a1 vai ser a1x, certo? a1x mais b. E f de a2, obviamente, aliás, f de a1 é a1x, não pode, né? Isso está errado. Vamos voltar aqui rapidinho.
No lugar do x é que eu vou colocar 1. Tem uma coisa errada aqui. A gente vai ter A vezes, agora sim, A1 vezes, aliás, vezes não, mais B. E aqui, A vezes A2 mais B. Então, calcular f de A1 significa colocar A1 no lugar do x. Calcular f de A2, A2 no lugar do x. Se subtrairmos uma equação da outra, ficaremos com f de A2 menos f de A1 igual, o b vai simplificar, tá vendo? Aí eu vou ficar com igual, deixa eu apagar essa parte de baixo aqui rapidinho. Igual a de baixo menos a de cima, A vezes A2 menos A1. O que significa que A é a razão entre f de A2 menos f de A1 sobre A2 menos A1. Se supomos que A2 é diferente de A1, perceba o seguinte, A é uma constante, porque é a razão entre valores bem determinados que vem da função. O que isso significa? Significa o seguinte, que se olharmos para essa representação aqui, em que eu tenho A1 no lugar do x, né, calculado sobre x, e A2 também, que foi o que fizemos aqui, eu vou encontrar esses pontos da função. Então o gráfico dela vai passar por aqui. Porém, como a gente encontrou que A é a razão entre esses dois tamanhos, né, entre esse tamanho aqui, f de A2 menos f de A1 corresponde a esse tamanho. Então deixa eu marcar aqui, ó, f de A2 menos f de A1, que é esse tamanho aqui, corresponde a isso aqui. Só que esse tamanho aqui, ó, ele aparece aqui. E quem é A2 menos A1? A2 menos A1, que é esse tamanho que aparece aqui embaixo, corresponde a esse tamanho aqui, que é esse tamanho. Só que esse triângulo, ele é retângulo. E se esse triângulo é retângulo, a razão entre esse tamanho, que é tamanho de roxo, e esse tamanho verde, é justamente a tangente desse ângulo aqui. Quem é tangente de θ? Tangente de θ é exatamente igual a essa expressão, ou seja, tangente de θ é o A. Isso significa que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, porque sua inclinação é constante e vale exatamente a tangente do ângulo formado entre a curva e o eixo horizontal. Bom, além disso, que era o que eu tinha apagado antes, se A é maior que zero, essa função ela é ascendente, ou seja, ela é crescente. Então a gente vai ter uma função crescente. E se A é menor que zero, a gente tem uma função decrescente. O que parece razoável, porque a gente já viu antes que se o A é igual a zero, ela é constante. Então, maior que zero torna ela crescente. Maior que zero torna ela crescente. E menor que zero torna ela decrescente. Certo? Vamos ver dois exemplos.
Exemplo 1. Vamos supor que f de R em R é do tipo f de x igual a x mais 2. Ou seja, é uma função do primeiro grau cujo coeficiente angular é positivo. Vamos arbitrar dois valores para x. Por exemplo, x igual a 1. X igual a 1 significa que f de 1 é igual a 1 mais 2, 3. Então, quando x vale 1, y vale 3. Então, vamos supor que está bem aqui. 1, 3. Vamos fazer x igual a 0 para facilitar. X igual a 0. X igual a 0 teremos f de 0 igual a 2. Então, essa função, vou fazer de amarelo, ela deve ser assim. Aqui é o segundo ponto, então ela deve ser assim. Passa aqui e aqui. Repare que ela tem que ser ascendente, né? Crescente, então aqui 2. Verde laranja. Aqui, ó. 2. Aqui eu tenho y, 0 e x. Mais uma coisa, observação. O b, que a gente chama de coeficiente linear, sempre aparece quando fazemos f de 0 coeficiente linear. Porque quando fazemos f de 0, né, vai ficar 0 vezes a, então só sobra o b de qualquer maneira. Repara que aqui, ó, 2 e aqui é 2. Próximo exemplo. G de R em R, G de x igual a menos x mais 3. Essa também é uma função do primeiro grau. Vamos arbitrar valores para x de novo. X igual a 1. F de 1. Aliás, F não, né? G. G de 1 igual a 2. Então, quando aqui é 1, em algum lugar aqui a gente vai ter o 2. E a gente já sabe que se fizer g de 0, a gente vai ter o 3. Ou seja, é fácil encontrar o gráfico agora de uma função do primeiro grau, porque a gente sabe que esse valor sempre aparece, né? Ele vai estar aqui, ó, 3. Então a nossa função tem que fazer isso. Passar aqui, aqui e continuar seu caminho, vamos dizer assim. Então essa é a nossa função g. Y, 0 e x. Mais uma vez a gente sabe que o comportamento está correto, porque olha aqui, ó, menos 1, ou seja, ela tem que ser decrescente. E é uma reta passando por 1, 2, x igual a 1, y igual a 2 e 0, 3, já que 3 é o coeficiente, esse aqui é o b, né? b igual a 3. Então aqui, ó, 3. Esse ponto aqui é 3. 3. O ponto é 3, não. A ordenada é 3. O ponto é 0, 3. Ok? É isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e até mais.